O programa Coisas de Mulher veio para dar a direção certa. Seja no ambiente familiar, no trabalho, no relacionamento, mas principalmente no seu interior. O foco do Coisas de Mulher é dar resposta à sua aflição, dando a direção certa para você e lhe mostrando a visão desde o alto. Está no ar o programa Coisas de Mulher. Olá para todas que nos acompanham a partir desse momento. Eu tenho aqui do meu lado a psicóloga Yara Freitas, ela que vai nos ajudar a falar de um assunto que é do nosso total interesse. Na verdade, a doutora vai nos esclarecer por que ainda há tanta dificuldade na comunicação, hein, doutora? Pois é um campo extremamente minado, a comunicação. Temos muito o que falar hoje, não temos? Vamos comunicar bastante, porque nós sabemos por que às vezes é tão difícil entender e nos fazer entendidos. Se você já passou por uma situação de estresse ou desentendimento por causa dos problemas de comunicação, se a sua resposta hoje é sim, então eu quero que você fique conosco no nosso programa, porque ele é feito especialmente para você. Não saia daí, porque nós vamos agora à nossa matéria-tema. A comunicação é imprescindível para o convívio de qualquer indivíduo, sendo ele importante para os principais meios de sobrevivência. O homem tornou-se totalmente dependente deste vínculo informativo que tanto nos tem beneficiado. A comunicação não é só fala, é também composta por sinais e códigos, às vezes conhecidos somente por um determinado grupo de pessoas, como os militares, por exemplo. Quando falamos em comunicação, logo nos vem à cabeça computadores, telemóveis, internet, entre outros. Mas não nos podemos esquecer que na Idade da Pedra já havia comunicação entre sinais, expressões faciais e gestuais que o homem utilizava para poder comunicar. É claro que ao longo do tempo esse meio de interagir com os outros foi melhorando e hoje podemos ver a quantidade de informação que é passada todos os dias para as pessoas. É escusado dizer que a mulher é uma comunicadora nata, na maioria dos casos até mais do que os próprios homens. Mas ainda assim, muitas, devido à timidez, medo ou até algum trauma do passado, têm uma grande dificuldade em comunicar e expressar os seus sentimentos para quem está à sua volta. A comunicação, como vimos, não está apenas em palavras, mas nas nossas expressões corporais. Elas falam muito a nosso respeito e também devemos dar importância a esta forma de comunicar. É sobre este tema que estaremos a falar no programa Coisas de Mulher de hoje. Se este tem sido um problema para si, fique na nossa companhia, porque temos muitas dicas para si que, colocadas em prática, irão mudar a sua vida e a sua forma de comunicar com os outros. A verdade é que comunicar é uma atividade natural de todo ser humano e, na verdade, uma necessidade. Através da comunicação, nos relacionamos, trabalhamos, expressamos sentimentos, aprendemos e ensinamos. Enfim, vivemos e convivemos uns com os outros. Porém, comunicar de forma assertiva é uma arte. E quem não gostaria de aprender a arte da comunicação assertiva? Eu sou a primeira a levantar a mão, você que está em casa também, todas as minhas amigas aqui também, inclusive a psicóloga que está conosco, porque, diga-se de passagem, doutora Yara, quem consegue essa comunicação assertiva merece mesmo os nossos aplausos, sem porque dúvida. Lutou muito. Lutou muito. Lutou, se esforçou, procurou aprender, né? E talvez tenha aprendido mais na prática, ensaio e erro, né? À medida que errou tantas vezes, começa a perceber que não é bem por ali, né? Dizem, doutora, que a mulher se comunica muito melhor que os homens. Eu não sei se as minhas amigas aqui concordam com isso, mas eu percebo que, se calhar, isso tem um fundo de verdade, porque nós gostamos de falar, não é, Luísa? É algo nato em nós, não é? Realmente, Anete, quando nós nos comunicamos, eu particularmente gosto muito de conversar, de comunicar-me, de perceber as pessoas, de ouvi-las, de também mostrar o que vai dentro de mim.
porque isso faz com que nós nos aproximemos cada vez mais uns dos outros, não é? Porque sem comunicação, sem diálogo, sem revelarmos o que vai dentro de nós, isso dificulta os relacionamentos. E quanto mais nós falamos de nós ou expressamos o que vai dentro de nós, isso faz com que haja eu creio que é tipo um ímã, aproxima. É uma troca, não é, Luísa? troca. Você dá, você recebe. E até porque também nos conhece ainda melhor. Por exemplo, a comunicação, eu penso assim, é um momento também de partilha, onde nós damos um pouco de nós e recebemos um pouco das outras pessoas, não é? É como a Anete estava a falar, é uma arte. Saber lidar com esta arte da comunicação, nem toda a gente consegue, não é, doutora? Olha, eu diria que todos nós aprendemos. Realmente, você pega as crianças, por exemplo. As crianças, elas são muito objetivas, a gente fala que elas são sinceras, né? Então, elas falam o que elas pensam e elas se entendem. Claro que no mundo adulto, você não pode chegar intempestivamente e falar tudo o que você pensa, que isso pode criar um problema, você pode estar magoando alguém. Então, você precisa aprender como você falar aquilo que você pensa de uma maneira a que o outro possa compreender e que você atinja aquele seu objetivo. Muito bem. Porque é assim, se nós pensarmos uma comunicação entre pessoas, seria um diálogo. Mas a maioria das vezes o que acontece é que uma pessoa vai falar e a outra não está prestando atenção no que a primeira está falando. Ela está assim só pensando e esperando aquela primeira terminar de falar para ela dizer o que ela pensa a respeito. Então não houve uma troca. Porque cada um está de um lado defendendo um ponto de vista. Muitas vezes os dois são maravilhosos. Mas as pessoas precisam aprender a partilhar. Então, a comunicação ideal seria essa, em que eu estou comunicando, estou ouvindo, o outro que está ouvindo e está comunicando. E nós fizemos uma troca, e os dois ganhamos e crescemos. Então, nós chegamos aqui já no início dessa conversa a uma ideia de que para nós nos comunicarmos bem uns com os outros é necessário que haja uma humildade, sem dúvida, em ouvir, em ver o lado da pessoa. Sim. E não somente o nosso ponto de vista. Isso daí é a base para ter uma boa comunicação. Sim. Mas e essa pessoa que de repente nos ouve, doutora, e já teve muitos problemas através da comunicação, dos relacionamentos, e ela mesma disse para ela mesma que não vale mais a pena ser amiga, conversar, porque ela é mal entendida, mal interpretada, porque como eu até falei no início do programa, não é? Quem não gostaria de ser entendido e de entender também, porque a maioria dos problemas eles surgem por falta do entendimento. Falta de entendimento. Pela má comunicação. Então, como é que essa pessoa que vive hoje decepcionada, mesmo desacreditada, que pode ser compreendida, e tem muitas que têm até traumas, que já nem falam, ficam caladas porque acham que vai ser mal interpretada, já tem isso fixo na cabeça dela. Sim, é complicado, não é? Olha, eu acho que se uma pessoa nessa situação nos procura, primeiro nós precisamos realmente ouvi-la, mas ouvi-la com a nossa alma, não só com o nosso ouvido. E mesmo que nós não concordemos com tudo que ela está expondo, e também tem um outro fator, que muitas vezes quando a pessoa conta aquela história para nós, de verdade, muitas vezes nós olhamos e falamos, mais simples assim, só isso. Porque para nós aquilo é simples, nós sabemos resolver aquilo que ela não conseguiu. Exato. Mas se nós estamos ali para ajudá-la, nós precisamos nos colocar no lugar dela. É preciso se colocar no lugar dela, esquecer como eu me portaria, como ela se portou, o que aconteceu. E aí, quando nós fazemos essa... é uma experiência isso, né? É rápido, você por um minuto fala, e se eu estivesse naquele lugar naquela hora, como eu agiria? Você vai ter uma resposta muito melhor com o conhecimento que você tem para poder ajudá-la. Você vê uma saída que ela não está vendo.
É uma questão de cedência também, não é? De nós mesmos para com a outra pessoa, para ouvi-la e compreendê-la e assim então podemos ajudá-la também, não é? Doutora, a maneira da pessoa se comunicar transmite o seu caráter? Transmite. Transmite. E de que formas? Diga-nos lá, doutora. Olha, eu até estava comentando um pouquinho antes de iniciar o programa que a comunicação verbal ela é feita cerca de 90%, um pouquinho mais, através da nossa posição corporal, das informações que o meu corpo está dando agora enquanto eu estou falando. Então, só 10% é a voz, é o que eu estou dizendo. Quer dizer que a nossa postura também se comunica. 100%. A postura vai direto. E ela colabora com 90% do entendimento final. Eu acredito, não é, Anete e Sandra, que várias coisas em nós comunicam, não é? Nós já tivemos aqui o nosso programa a falar sobre a imagem, a nossa própria imagem fala a nosso respeito. Eu também vejo que os nossos olhos, eles comunicam. Eles mostram, não é? Eles são um espelho da alma, não é? E eles comunicam como é que nós estamos. Se realmente nós estamos felizes, se estamos tristes, se estamos chateadas, magoadas. Há uma expressão, não é? Uma comunicação no olhar, no rosto. O rosto demonstra. E o corpo como um todo. Por exemplo, nós estamos aqui descontraídas conversando. Imagine que eu estivesse dizendo o que eu acabei de dizer assim, olha. É verdade. Mas tem pessoas que vão fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego assim. E elas ficam dizendo assim, o quanto elas são competentes, o quanto elas o quanto são proativas, elas não vão conseguir aquela vaga. Só pela postura, não importa o currículo, o que esteja escrito, o examinador vê que ela não que ela está mentindo, mas vê que ela é uma pessoa extremamente tímida, insegura e que talvez ela não vá encaixar bem naquela função, embora ela esteja intelectualmente preparada. Eu estive lendo uma pesquisa que fala que na última década 76% das empresas tiveram sérios problemas a nível de trabalho dentro da empresa por conta da má comunicação com os funcionários. Sim. Uma pessoa que vai para uma entrevista de trabalho com esse perfil, ela provavelmente também vai ter problemas de relacionamento dentro da empresa. Sem dúvida. Porque é importante a pessoa rever as suas atitudes, seus comportamentos, a forma como ela comunica, porque isso pode trazer também problemas para ela dentro do trabalho. Sem dúvida, traz problemas na vida familiar, na vida social e principalmente na vida profissional. E ela pode ser um excelente profissional. Nós estávamos falando, até peço desculpas em cortar a doutora, mas nós estávamos falando sobre os jovens. Sim. E nós falamos que os jovens hoje em dia, e a Sandra tem uma filha que é adolescente, melhor do que todas nós para falar desse assunto. Sem dúvida nós sabemos alguma. que os jovens hoje em dia são muito práticos para falar. E a rede social, a internet está aí trazendo essa velocidade a cada dia que passa e a praticidade está cada vez mais usada no meio dos jovens e até dos adultos, enfim. Mas essa praticidade, muitas vezes o pai e a mãe não acompanham esse ritmo e não acompanhando esse ritmo é tida como a chata, a enjoada, não sabe comunicar. Antiquada. A senhora é muito chata. Onde que essa mãe pode ganhar com esse adolescente? Mudando um pouco a sua comunicação, sendo atrativa para essa filha, para esse filho. Olha, eu atualmente agora é neto meu que está quase adolescente. Os filhos agora já estão numa idade que eles falam com um pouquinho mais de tempo e ouvem um pouquinho mais. Mas eu acredito que sempre nós não somos estáticos. Nós temos que crescer. Então não importa o conhecimento que você tem lá no passado. Todo dia você tem que aprender de novo. E tem que procurar se enquadrar. Não é ruim a comunicação. Não é ruim a praticidade, é preciso haver uma cedência. Eu caminho um pouquinho e o meu filho caminha um pouquinho. E aí nós nos encontramos. Nunca é unilateral. Até porque quando a pessoa, desculpa, Sandra, até porque quando a pessoa ela diz eu não tenho mais nada para aprender,
Não. Ela cria um bloqueio Sim. na sua comunicação. Sim. Porquê? Porque ela se torna uma pessoa, digamos que, fechada no seu próprio pensamento, na sua própria ideia. No seu mundinho, não é? No seu próprio mundo, isso mesmo. Exatamente. Nós temos assim muito que perguntar, temos muito que conversar e comunicar. Hoje nós vamos comunicar bastante aqui, doutora, e queremos muito a sua ajuda, porque quem está em casa deve também estar se identificando e você com certeza sairá daqui com uma nova perspectiva com relação a esse assunto. Mas antes disso, dessa continuação aqui em estúdio, nós vamos a um curto intervalo e não saia daí, hein? Porque a segunda parte está bem interessante. Monte Sinai. Um monte de Deus. O lugar da aliança e do cumprimento das promessas. Guarde as palavras que te darei, porque com elas faço aliança contigo e com o povo de Israel. A principal conquista do povo de Israel não foi apenas libertar-se da escravidão. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Nem o maná que caiu do céu, muito menos o ouro conquistado. Mas sim a conquista da palavra. A palavra que mudou a sua mentalidade. É a hora de conquistarmos o que é nosso! Uma nova geração. Ser forte e corajoso. Um novo povo. Essa terra é nossa! Milhares de anos passados e o Monte Sinai ainda é um monte de aliança. Quem sobe ao Monte Sinai passa a ver as maravilhas que nele foram prometidas. A minha empresa, está abençoada, o meu casamento também está abençoado. Eu posso dizer que casei segunda vez. Os sacrifícios no Monte Sinai transformou completamente a minha vida. Fogueira Santa de Israel no Monte Sinai. O lugar onde Deus desceu. Já alguma vez imaginou se poderia existir um lugar em que seria aceito? Um lugar onde seria realmente amado? Um lugar real com pessoas reais, sempre com a mão estendida para lhe ajudar? Será que existe esse lugar? No Centro de Ajuda, acreditamos em si como ninguém, porque para nós, você importa, você é especial. centrodeajuda.pt, um lugar de paz. No passado, o povo de Israel estava marcado pela escravidão, marcado pelo abandono, marcado pelo desprezo e pela solidão. Nos dias de hoje não é diferente. Muitos estão a viver uma vida marcada. O casamento e a família estão marcados pela separação. A vida financeira está marcada por dívidas, miséria, falência. Disse o Senhor: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Domingo, dia 27.
o domingo da marca. Assim como Deus executou juízo na vida de Israel, que obedeceu e não viu a mortandade na vida dos primogênitos, Deus marcou o seu povo com a vida, com o livramento e o fim da escravidão. A partir deste domingo, a sua vida será marcada com forças, vitórias e conquistas. Domingo, às 9h30 da manhã, no Centro de Ajuda do Império, Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, em Lisboa. No Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, ou num centro de ajuda perto de si. Muito bem, estamos de volta e desta vez para assistirmos juntas, através do quadro Curiosidades, os usos inusitados da cebola. Bom, eu só sei de poucos, que são ela ali frita, não é? Nos mais diversos pratos que temos, mas o Coisas de Mulher sempre traz algo além. Olha, e se eu não me quiser comunicar, basta comer uma cebola, não é? Todos fogem de mim. Olha, então vamos saber o que o Coisas de Mulher preparou para nós sobre os usos inusitados da cebola e já voltamos. Muito utilizada na alimentação como tempero e para complementar os mais diversos tipos de pratos. A cebola possui mais antioxidantes, o que faz dela uma aliada poderosa no combate a doenças como o cancro. As propriedades desta leguminosa, no entanto, vão muito além do mero uso culinário. Repelente. Os repelentes comercializados nas farmácias e supermercados nem sempre funcionam como seria esperado. Além disso, algumas pessoas podem ter alergia a alguns dos componentes da fórmula. Por que não tentar algo mais natural? Esfregar a cebola na pele é uma forma eficaz de manter os insetos longe, desde que não se incomode com o cheiro. Antiprurido. Se a picada de insetos já aconteceu, não há motivo para pânico. Esfregar a cebola sobre a picada também pode ajudar a diminuir a comichão. Neste caso, restringe a aplicação apenas na área afetada. Remédio para a garganta. Se nunca ouviu falar do chá de cebola, talvez esteja a tomar medicamentos sem necessidade. A bebida é muito recomendada para o tratamento de dores e inflamações de garganta. Para prepará-lo, basta usar as cascas da cebola, ferver tudo e retirar as cascas antes de ingerir o chá. Polidor de metais. A dica serve para todo o tipo de metais, desde prataria da cozinha até às suas joias ou bijuterias. Basta cortar a cebola e em seguida esmagá-la com um pouco de água. Na sequência, utilize um pano limpo e seco para aplicar a mistura sob a superfície a ser polida, esfregando-a. Para finalizar, passe um outro pano limpo e seco. Limpeza de grelhas. Esfregar pedaços de cebola sob a grelha da churrasqueira ou mesmo da chapa grill da cozinha é bastante eficaz para retirar a sujidade. Pode realizar o processo utilizando um pano ou mesmo um garfo que servirão para esfregar a cebola nos lugares desejados. Salvador de arroz queimado. Para não ter de deitar fora aquela panela de arroz que ficou tempo demais no fogão, corte uma cebola ao meio e coloque uma das metades sobre o arroz com a casca virada para cima. A cebola absorve todo o gosto de queimado e você pode servir o arroz normalmente. Muito bem, você acompanhou aí as diferentes formas e teve algumas aqui que nós ficamos até assustadas, porque nunca imaginamos que a cebola fosse repelente, que a cebola pudesse limpar as grelhas e que tirasse o cheiro do arroz queimado. Olha, esse então é bom você usar, caso você queime aí por um acaso o arroz da sua casa, que não seja agora assistindo o programa, mas que você coloque para fazer o teste, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso assunto, e nós queremos saber o que você, ou melhor, o que as pessoas aqui em Lisboa têm a dizer sobre esse tema. Vamos acompanhar o Vox Pop, já voltamos. Qual a importância de se comunicar?
Para mim é importante porque eu consigo expressar as minhas opiniões, o meu gosto e consigo falar claramente o que é aquilo que eu sinto. E é isso. A importância de comunicar-se é nós sabermos o que é que nós devemos dizer, usar as palavras certas e vermos como é a outra pessoa e falarmos de acordo também como é a outra pessoa, para não prejudicarmos a outra pessoa, para não haver um grande conflito na comunicação, usar palavras claras e é só. Então, a comunicação ela é muito importante, porque muitas vezes eu tenho os pensamentos, as minhas ideias, e se eu não souber exprimir, eu não vou conseguir fazer com que as outras pessoas me entendam. E lá na frente pode dar muitos problemas, talvez uma coisa pequena, que a pessoa entendeu errado, lá na frente ela já pode haver confusão, pode haver muitos problemas através disso. Então a comunicação é muito importante. Eu acho que a importância de comunicar é evitar alguns atritos que podemos ter com as pessoas, mostrar o nosso lado, dar opinião e fazer com que não haja mesmo conflitos com as outras pessoas, porque às vezes não comunicamos e acaba gerando uma confusão. Então eu acho que é isso. Eu acho que é importante uma boa comunicação para que não haja falta de entendimento entre duas pessoas, porque se eu não souber aquilo que a pessoa está a pensar, ou se ela também pensar errado daquilo que eu estou a pensar, certamente haverá um conflito entre nós. Muito bem, estamos de volta e eu quero agradecer a todos que deixaram a sua opinião, que é uma forma de comunicar, e com certeza todos que falaram têm aqui o nosso respeito, a nossa consideração, porque isso faz parte também de uma boa comunicação, né, Sandra? Sem Quando dúvida. nós ouvimos e respeitamos o ponto de vista de cada um. E falando em ponto de vista, em comentário e comunicação, não tem como também eu não chegar até você e perguntar o que elas têm a dizer aí no Facebook, no Instagram, enfim, na web. Na web. Então esta é das melhores formas de comunicar através das nossas redes sociais. E assim tem a oportunidade de comunicar connosco, falar aquilo que pensa, aquilo que está a passar, dar a sua opinião para que nós aqui no programa possamos falar. E hoje, por exemplo, nós colocamos a pergunta que qual a melhor forma de comunicar? E temos aqui Marta Pina, que ela diz assim: saber falar e ouvir, de preferência presencialmente, com respeito e sem intenção de diminuir o outro. Há que também ter em conta e entender se é ou não o momento certo de falar. Muito importante, sem dúvida. Se a pessoa que vai ouvir está bem ou se está aborrecida, cansada, é preciso saber escolher a hora certa para se comunicar. Há uma forma de comunicar que para mim é melhor. Comunicar sem usar palavras, com atitudes, um bom exemplo e comportamento, pois o que fazemos comunica mais do que aquilo que falamos. Muito certo, não é, doutora? Nós comentamos isso. Foi, porque a nossa expressão, nossas atitudes falam muito mais que as nossas palavras, não é? Muito mais. Olha, obrigada pela vossa participação e tem sempre um espaço aberto para comunicar connosco, através do Facebook, Coisas de Mulher, através do Instagram, e já agora vou deixar aqui só um à parte sim, que é o nosso canal YouTube, para rever todos os programas que aqui já passaram e assim poder revê-los. Tá bom? Realmente a comunicação é tão fundamental, até mesmo para o nosso programa, até para podermos perceber o feedback, não é? A forma como nós nos comunicamos, a maneira como nós chegamos até às mulheres que acompanham o nosso programa. É fundamental você se comunicar connosco. E quando elas partilham também assuntos, temas, quando elas pedem, quer dizer, é uma troca, é você comunicando conosco e nós tentando levar até você aquilo que você precisa, aquilo que vai te ajudar, que vai te dar uma direção. Esse é um dos papéis que o Coisas de Mulher tem para levar até a si. Nós vamos agora a um curto intervalo e já já voltamos. Apresentador do conhecido programa da Escola do Amor, conferencista, escritor de best-sellers mundiais e criador do projeto IntelliMan, Renato Cardoso traz até si um blog atual, orientador, inteligente e sem complicações, onde tudo é falado abertamente, sem rodeios. Aprenda com os vídeos da Escola do Amor sobre relações bem e mal-sucedidas, com temas sobre como chamar a atenção do homem, condições básicas para um relacionamento, ciúmes e muito mais. Leia sobre dinheiro, fé, homens, inteligência espiritual, relações entre pais e filhos. Conheça o projeto IntelliMan. Veja os lançamentos do mais recente livro Namoro Blindado.
Um blog interativo e atual. renatocardoso.com. Inteligência para a sua vida. Num lugar único. Numa só fé. Bispos e pastores estarão reunidos diariamente às 23h45 para interceder por todos os que estão na fé do Monte Sinai. Participe em direto em Lisboa pela Record FM, no Porto pela Rádio Placar, no Algarve pela Algarve FM, em Leiria sintonize a Lis FM, se vive em Coimbra pode participar pela Regional do Centro, em Évora participe pela Antena Sul, em Santarém pela Rádio Pernes, na Madeira pela TSF Madeira e nos Açores pela Canal FM. Monte Sinai, um lugar de realização de sonhos. Entre encontrar o amor e ser bem-sucedido no trabalho, muitas pessoas preferem escolher a segunda opção. Mas quando você se foca apenas e só na vida profissional, a vida amorosa vai à falência. Com o tempo, apercebe-se que a carreira e o dinheiro não compram a verdadeira felicidade, que só pode ser encontrada por meio do amor. Aprenda a manter o equilíbrio. Reconheça o verdadeiro significado da felicidade e da união. Quinta-feira, no Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, e no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Terapia do Amor. Estamos de volta e desta vez para lhe dar uma super dica, principalmente para você que está aqui na Europa, Portugal, você que está entrando no inverno. Então, nós vamos dar para vocês algumas dicas de como usar os sobretudos neste inverno. Vamos acompanhar. Os casacos de frio são peças que duram para sempre e valem um maior investimento. Eles são responsáveis por finalizar o visual nos dias mais frios e é possível encontrá-los em diversos modelos. Dentre os que se destacam mais, hoje vamos falar dos sobretudos, que também podem receber o nome em inglês trench coat. Eles caracterizam-se por serem mais compridos, normalmente um palmo acima do joelho ou até mais longos. Como o próprio nome diz, o sobretudo é uma peça para ser usada sobrepondo outras camadas de roupa. Eles podem ter uma cintura mais marcada ou até um caimento reto. Esta peça, que está presente no guarda-roupa feminino e também no masculino, pode ser encontrada em diversos tecidos e cores. Os modelos também podem dispor de bolsos e botões que arrematam e dão um charme final à peça. Como usar o sobretudo? Ainda que a ideia inicial seja que o sobretudo só compunha looks pesados e de frio, ele também pode ser combinado com peças diferentes e de forma inusitada. Hoje vamos dar-lhe algumas dicas de como usar este sobretudo de uma forma diferente. Sobretudo com jeans. As calças de ganga são democráticas e presentes na maioria dos guarda-roupas femininos e certamente é uma das primeiras peças que vem à mente no momento de criar um look para os dias frios. Uma ótima opção é combinar o look com scarpin para proporcionar um toque sofisticado ao visual. Sobretudo com alfaiataria. O corte alfaiataria pode ser a chave para dar um toque mais sofisticado ao look, bem como uma ótima alternativa para o trabalho. Além do visual mais formal, é comum encontrar este corte em várias peças cheias de delicadeza. Combine com sapatos de verniz e tenha um look para o trabalho. Sobretudo com saia. Um visual cheio de delicadeza pode ser composto com a união da saia com o sobretudo no mesmo look. Para um visual mais casual e moderno, as saias jeans, principalmente nos modelos com botões, podem ser
ótimas apostas. Prefira as saias um pouco mais curtas ou mesmo do tamanho do sobretudo para o look ficar mais harmonioso. Sobretudo com vestido. Esta combinação pode compor desde os visuais mais formais para o trabalho ou um evento especial, ou até mesmo um look casual para um passeio no fim de semana. O que ditará a formalidade do look está no modelo de ambas as peças. Vestidos com um caimento mais reto ficam lindos com sobretudo e ainda pode combinar a estampa do seu vestido com a cor do casaco. Pode ainda usar um cinto para finalizar o visual, valorizando a silhueta. Agora é só escolher o seu look favorito e arriscar em novas combinações. E voltamos ao nosso assunto, porque ao longo do programa nós tivemos aqui, como você também esteve aí em casa acompanhando, a doutora Yara Freitas, que é psicóloga e tem nos esclarecido sobre a melhor forma de nos comunicar. Mas agora, doutora Yara, todos de casa e aqui nós também, queremos saber, não é, quais são as dicas que a doutora tem para nos dizer que nós possamos ter uma boa comunicação, que nós possamos viver em harmonia, viver bem com quem nos cerca, porque eu penso que ninguém quer viver em conflitos. O marido não quer viver em conflito com a esposa, claro que não. A mãe não quer ser deixada de lado pelo filho, todos queremos entender e ser entendidos. Todos queremos a atenção, todos queremos o respeito. Como que essa mulher que nos acompanha, que tem enfrentado problemas nesse âmbito, pode dar uma reviravolta, pode mudar a forma de comunicar, de falar, de se portar? O que a senhora pode nos ajudar assim? Olha, eu vou dar um exemplo aqui de consultório. É uma técnica que nós usamos. É muito simples. Quando vem, geralmente o casal não vem ao consultório junto. Ou vem o marido ou vem a esposa, no caso, se for marido e mulher. Se for filho também é a mesma coisa, a menos que seja menor de idade. Aí é pedido que o pai venha, ou a mãe, o responsável venha, porque você não pode tratar de um menor de idade sem o consentimento do pai, sem ouvir o pai antes. Mas a técnica acaba sendo a mesma no início. Então veio, por exemplo, a esposa e ela conta uma história e ela se queixa, ela fala que o marido faz isto e aquilo e que ele não a ouve, que ele não a compreende, que ele quer ter sempre razão e por aí. Então você ouve algumas vezes, você precisa conhecer melhor aquela pessoa. Depois de algumas sessões com esta pessoa, no qual o profissional está mais ouvindo do que falando. A ideia é que o profissional vai ouvir. Ele não vai indicar nada, ele está só ali. A pessoa vem, vai comentando, eu posso fazer uma pergunta, pontuar alguma coisa, mas fica assim, a pessoa está contando, que eu preciso conhecê-la. Senão não tem também como eu orientá-la. Depois de algumas sessões, então, é pedido que venha o cônjuge. Então, vem o marido. E aí ele vem sozinho. No dia que o marido vier, a esposa não vê. Então, vai ser, a sua esposa está vindo aqui, eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor pensa disso, como é que o senhor se sente dentro dessa relação. E aí nós vamos ouvir o marido. Curiosamente, o que acontece na maioria das vezes é que quando você ouve um e você ouve o outro, os dois estão certos. Eles não estão errados. Claro que eu não estou colocando aqui no caso de ser um viciado, alguma coisa assim, que aí já é uma coisa mais grave, que aí é outro enfoque. Mas assim, no caso mais da harmonia familiar, os dois têm razão. Só que eles não conseguem se compreender. Um não consegue ver a razão do outro. Cai naquilo que nós já falamos hoje. Quer falar, mas não consegue ouvir. Na verdade, essa pessoa ela já está indo para um diálogo com defesas. Ela já vai com defesas. Porque se ela tem as suas defesas, ela não consegue. Reservas, não é? Ela não consegue. E também as suas verdades. Também tem isso. São as suas verdades, sim, as suas convicções. Então, depois, a gente geralmente pede para vir mais uma vez e depois, então, o próximo atendimento vem o casal. Então, aí nós pedimos
nós já colhemos material, né? Já sabemos um pouquinho da história daquele casal, então aí a gente pede para vir o casal. Eles vêm, então o que a gente faz? A gente faz uma mesa assim como essa, tem um vaso, né? Que nós sabemos como é que é o vaso, mas eles não sabem. Então tem só um vaso no meio da mesa. Então a gente pede para o marido sentar de um lado, de frente para o outro, e a esposa um em frente do outro. Então esse vaso ele é o seguinte, ele é cor lisa de um lado e do outro lado ele tem um desenho. Geralmente tem uma flor, alguma coisa assim, mas a gente não deixa eles verem. Então, na posição que eles estão, eles vão ver só o lado que estiver na sua frente. E aí a gente pergunta para a esposa, descreva para mim, por gentileza, esse vaso. Ela vai lá, não, vaso simples, ele é creme, tem umas bolinhas ali e tal. Tá bom, imagine que tivesse um ramo de flores pintado do outro lado. E o senhor, o que o senhor está vendo? Descreva o vaso. Ele vai descrever sem hesitar. Um vaso de fundo creme e um ramo de rosas. Aí a gente pega, vira o vaso e mostra. E diz, olha, os dois estão certos. Por quê? Porque o senhor viu somente o seu lado do vaso, que são flores. Muito interessante, não é? A senhora viu somente o seu lado do vaso. Ele é liso. Liso. Então, a partir daí, a pessoa imediatamente, ela para. É aquilo que muitas vezes com palavras não se conseguiu, nem amigos, parentes, porque já tem gente que está aconselhando aquele casal. Quando o casal vem para a consulta, vem para o psicólogo, ele já ouviu muita sugestão, ele já buscou ajuda, digamos que entende? É o último recurso, né? Seria quase o último recurso. Só que aí geralmente a pessoa dá risada, ela se sente meio assim, né? Poxa, caí numa pegadinha. Falo, mas é isso que está acontecendo com vocês. Não é que vocês estejam errados, é que vocês precisam aprender que o outro também, que a visão do outro também é verdadeira, que conta, que é importante e que é preciso ver o todo. Todos somos diferentes. São diferentes. E se muitas vezes é por questões até de educação de filho, um é mais rígido, o outro é mais liberal. Então, o que se vai através dessa orientação é que haja primeiro um respeito. Precisa haver primeiro um respeito, né? Então, eu preciso respeitar o outro e ele me respeita. E aí, analisar o que é que o outro está pedindo que eu não estou conseguindo. Por que eu não consigo entender? Por que isso que ele está dizendo que é certo está mexendo tanto comigo? Isso é muito bom. Por que eu não estou conseguindo concordar com isso? Não é questão de certo e de errado. Quando eu vou para uma conversa como essa, nesse nível em que decisões têm que ser tomadas, eu tenho que ir desarmada. Porque se eu for armada, se eu for munida do que eu penso, do que eu acho, do que eu tenho convicção, já era, né, doutora? Então, essa pessoa que está em casa, se fizer isso que a senhora disse agora há pouco, eu tenho certeza que vai ter sucesso, porque realmente é respeitar a forma de ver de cada um, não é? É isso. Eu e a Sandra respiramos aqui, não é? Ao mesmo tempo para conversar. É só mesmo um pensamento, não é, que eu estou tendo aqui, que de facto a comunicação, digamos que é quase aquilo que um apanhado que eu fiz da nossa conversa, ela exige de nós muita humildade. Muita. Humildade, sobretudo, para nos colocarmos no lugar da outra pessoa e ainda mais conseguirmos olhar para dentro de nós e ver se há erros ou não. E passarmos a acertar. Vou acertar. E quando a pessoa tem essa humildade, ela é flexível para aceitar. Exatamente. Porque aí há boa comunicação. Quando a pessoa é flexível, não tem como, não é? Ela não conseguir ter uma boa comunicação, por mais que às vezes seja até contrário àquilo que ela goste, que ela pense,
Mas quando ela para, não é, Sandra? E ela analisa os dois lados do vaso. Que esse vasinho fique aí na sua cabeça. E quando você estiver de frente para o seu marido, para uma amiga, para alguém do seu trabalho, principalmente, eu penso muito em isso, são idades diferentes, adolescentes, né? E que nós temos, lá está, educações diferentes, formações diferentes, vemos de alturas diferentes, é até necessária essa cedência, essa compreensão, chegar perto do nosso filho sem qualquer arma, como tu disseste. Lembrando do vaso. Sem dúvida. Você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu, vamos respeitar e vamos chegar a um consenso, vamos chegar a uma conclusão, vamos nos acertar, porque é para isso que a comunicação existe. A comunicação não existe para mostrar que eu sou a boa. Não. A comunicação não existe para mostrar que eu sei o que eu estou falando e que todos os outros estão errados. Nete, nós nascemos para nos comunicar. É isso que as pessoas têm que ter dentro de si, no seu pensamento. Nós nascemos para nos comunicar. Não fomos feitos para ficar calados, reservados, numa ilha deserta. Nós temos, né, como nós falamos e vivemos isso, nós temos alguém, um Deus que nos fez com bocas e que fala, tá? E que temos raciocínio, temos todas as capacidades para falarmos, porque Ele nos muniu dessa capacidade, como Ele também comunica. Por isso que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Porque Ele comunica e Ele quer que nós também nos comuniquemos. Bom, eu quero aqui agradecer a senhora doutora Yara por ter vindo aqui ao Coisas de Mulher. Eu tenho certeza que foi muito bom, foi muito útil, ajudou muito quem estava em casa e nós saímos aqui dessa conversa com lições, certamente deixadas aqui pela senhora. Eu que agradeço, também pude compartilhar com vocês, também aprendi. Posso convidá-la outras vezes? Pode. Então está feito o compromisso aqui, diante de todas nós. Muito obrigada. Nós vamos agora ao ponto final do programa e fique conosco. Ao assumir uma aliança com Deus, o ser humano e Deus se tornam um só espírito. Da mesma forma, quando há união do homem com a mulher, os dois se tornam uma só carne. De acordo com o Eterno, o casamento é a união mais sagrada na face da terra, porque dá início à família, que por sua vez representa o casamento com Deus, iniciando assim a Santíssima Família de Deus. Quer dizer, o casamento do ser humano tem de ser um espelho do casamento com o Deus Altíssimo. O Senhor considera os seus como marido, ou seja, redentor, provedor e protetor. O recebimento do Espírito Santo significa o selo do casamento com Deus. Mas esse casamento depende da entrega total da criatura humana. O selo de Deus só é possível após a entrega da outra parte, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Não tem jeito. Quem quiser se casar com o Todo-Poderoso tem que se divorciar do mundo. Do contrário, nada feito. Escravidão. O que lhe faz lembrar? Sofrimento, dor, privações. E o que dizer daquela escravidão que se torna a marca de um povo? O povo hebreu carregava a marca da escravidão. De geração em geração, todos os hebreus já nasciam escravos e não tinham como mudar essa realidade. Hoje não tem sido diferente. Quantos vivem na mesma condição de escravos? Escravos dos sentimentos, das doenças, escravos da miséria, dos vícios e de tantos outros problemas. Para receber a sua carta de alforria e ser livre da escravidão que lhe aprisiona, você precisa chegar ao Monte Sinai, o lugar onde Deus desceu e mudou a história de todo um povo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim.
Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Chegou a grande oportunidade de mudar a sua vida. Fogueira Santa no Monte Sinai, o monte das maiores conquistas. No blog de Cristiane Cardoso, todos os dias são diferentes. Conheça a vida de uma das mulheres com mais influência da atualidade. Escritora de best-sellers mundiais como Melhor que Comprar Sapatos, A Mulher Vê, Casamento Blindado e muitos outros. Criadora dos projetos Godlywood e Rahab. A apresentadora, colunista, escritora e palestrante passa para o seu blog um pouco de si e das suas ideologias em artigos sobre amor em ruínas, comportamento, vida espiritual, moda e beleza, relacionamentos, pais e filhos. Ouça os podcasts, veja os vídeos. Um blog para mulheres descontraídas, atuais, que não desistem de um desafio. Para jovens, mães, esposas, profissionais que inspiram e são inspiradas. cristianecardoso.com. Acesse já! É importante que na família haja uma espontaneidade, que haja uma expressão de afeto. Se eu amo uma pessoa, é importante que eu diga isso para ela, que eu a abrace, que eu a beije, que eu me despeça quando eu saio, que quando eu entre em casa eu pergunte, poxa, como é que você passou seu dia? Que eu não espere chegar em casa e já dizer, olha, eu estou cansado, tal, a janta está pronta, ou a esposa já com o filho reclamando porque talvez alguma coisa está jogada. Vamos deixar essas coisas. Pessoas são muito mais importantes do que a arrumação da casa, do que talvez um jantar atrasado. É importantíssimo nós demonstrarmos a importância de cada um dentro do nosso lar.